É verdade que o movimento Tiny House chegou ao Brasil, mas está crescendo devagar. Ainda está engatinhando. Por mais que o assunto já seja tema de alguns programas de televisão ou de noticiários ou matérias impressas, ainda poderia ser bem mais ativo, não é? O vídeo de hoje é sobre como você que está assistindo a gente aí pode nos ajudar a fazer o movimento Tiny House acelerar o crescimento no Brasil. Fotinha. Olha para aquela. E olha para aquela ali. Muitas pessoas nos procuram mandando perguntas do tipo: como é que a gente pode contribuir para que o movimento ganhe corpo? Ou existe já terrenos para alugar? Como é que eu posso, onde eu consigo achar Tiny House no Brasil? Robson, só existem vocês de fabricante de Tiny House no Brasil? O movimento Tiny House de fato está crescendo no Brasil. Só podia ser melhor, né, Bel? A gente tem poucas pessoas realmente atuando e falando sobre o que é o Tiny Living. Nós temos o portal Pés Descalços, que é o nosso portal, basicamente. Só tem eu e a Bel trabalhando por enquanto, né? Isso tende a crescer, né? A gente vai falar sobre isso, sobre esse assunto. Nós temos uma fabricante, a Tiny Houses Brasil, onde eu trabalho agora, né? Eu junto com a Bel faz o marketing, eu faço aqui as vendas, né? E a gente tem o grupo no Facebook, que é o grupo Movimento Tiny House Brasil. Se você ainda não faz parte desse grupo, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Tem quase 3.000 pessoas já trocando ideias, trocando informações, falando sobre esse estilo de vida, sobre tiny houses fixas, tiny houses sobre rodas, legislação e tudo que esse assunto envolve. Tem o nosso canal do YouTube, A Vida com Pés Descalços. Se você é novo, por favor, já se inscreva nesse canal, seja bem-vindo. Venha falar conosco sobre o movimento Tiny Houses. E tem um outro canal, se você ainda não conhece, o Odd Life Crafting. O nome é em inglês e eles falam inglês, mas são brasileiros, estão construindo em Floripa. E na verdade eles escolheram uma outra modalidade, que é a casa container. Mas a casa container deles é uma mini casa, então entra no conceito de Tiny Living também. Um dos principais motivos da gente fazer esse vídeo hoje é a gente tem como que a gente pode difundir cada vez mais o Tiny Living, né? O que é o famoso Tiny Living, que poderia ter um nome em português, né? Isso, se você tem uma sugestão, já vamos aproveitar, porque senão a gente fica sempre usando termos em inglês, a gente precisa começar a criar os nossos termos em português, não é? Mas para vocês nos ajudarem a fazer isso, você precisa saber o que é o Tiny Living. Tiny Living é todo o conceito de estilo de vida que está por trás do estilo de vida das Tiny Houses, né? Das mini casas. Das mini casas, exatamente. Tanto o termo downsizing, que é você reduzir as coisas, né? E o Tiny Living, que é de fato você vivendo já com o essencial, né? Com uma vida mais prática, mais funcional e com mais tempo livre, mais sustentável, né? O que a gente percebe tanto no grupo do Facebook como nos e-mails e comentários que a gente recebe é que tem as pessoas que não têm muita ideia ainda do que é uma tiny house, do que é o tiny living, e caem de paraquedas em todos os assuntos. E tem aquelas pessoas que realmente sabem o que é, que realmente conhecem, mas que ainda não estão difundindo esse conhecimento. Então, para que a gente consiga difundir esse conhecimento, para que as pessoas tenham noção do que é a nossa realidade hoje no Brasil, a gente ainda não tem comunidades, a gente ainda não tem hotéis, a gente ainda não tem tiny houses para alugar, mas a gente quer que isso realmente aconteça por aqui. Então, quais são as 10 maneiras com que você pode nos ajudar a fazer o movimento Tiny House crescer no Brasil? Então, número 1, que é compartilhar posts, matérias sobre Tiny House. Mas não simplesmente compartilhar lá na sua rede social ou no seu WhatsApp sem escrever nada. Mas como que a gente pode ajudar então, Bel? Deixa a preguicinha de lado, depois de você ler a matéria ou de você assistir o vídeo, escreve a tua opinião, escreve os teus comentários, fala o que você achou sobre isso. Às vezes você consegue acrescentar em alguma coisa, acrescentar com o teu conhecimento, né? Mas para isso é importante a leitura, né? Mas, Bel, onde que a gente consegue encontrar essas matérias de Tiny House para eu poder compartilhar? Porque todas as matérias que eu leio são tudo em inglês, né? E aí vem o número
2. Que é compartilhar matérias do Flipboard. Aliás, se vocês não sabem, aí o Flipboard é uma revista digital gratuita. Você pode instalar um app no seu tablet, ou no seu celular, ou no seu smartphone, sei lá, no seu computador também. No computador não tem app, né? O computador É um aplicativo. É um aplicativo. Mas você consegue acessar pelo computador via web. Via web. Exatamente. Então ele é um agregador de notícias, né? E a gente já fez um trabalho de curadoria, né? Se vocês não sabem o que é curadoria basicamente é cuidar, é curar. Curar vem da palavra cuidar, né? Cuidar do que essas informações sejam agrupadas de uma maneira, pré-selecionadas, de uma maneira que vocês tenham mais engajamento na leitura, sei lá, deixar organizado para vocês, né? Para facilitar para alguém, né? Fazer a leitura desse tipo de tema, né? Que reúne várias matérias ou várias publicações sobre o mesmo tema. Então, se você entrar no Flipboard e procurar pelo perfil Pés Descalços ou pela revista Tiny Houses Brasil, você vai ver que lá tem mais de 300 matérias sobre as mini casas. Tem alguma coisa em inglês, obviamente, mas tem muita coisa em português e muita coisa em espanhol. Então, de lá mesmo você já consegue compartilhar e lá você consegue ler, tipo, uma atrás da outra, né? Exatamente. E como é que você faz para compartilhar uma matéria? Basta você chegar lá na matéria, tem um botãozinho de compartilhar e aparece compartilhar no Facebook, no Instagram, no Twitter, e aí vai. Mas você pode criar revista, você pode ter um perfil de Flipboard, também criar revistas para você compartilhar, agregar essas informações. Porque às vezes tem um monte de gente lendo matérias e às vezes é muito melhor do que duas pessoas só fazendo essa pesquisa, né? Pesquisando, construindo, divulgando, palestrando. Então a gente se divide em várias, assim, sendo família, né, amor? Então, donos de casa. Então é muito melhor ter essa responsabilidade dividida em várias pessoas. Então tem várias revistas de Tiny House. Se você quiser colocar um nome igualzinho, Tiny Houses Brasil, não tem problema também. Mas o melhor é que cria um nome aí, Mini Casas Brasil, sei lá, né? Qualquer outro nome. Casas do João. Mini Casas do João, as minhas casas preferidas. Legal. Vamos lá para a terceira dica então, Mel? Então, a terceira dica é, se você sabe inglês, se você tem o conhecimento de inglês, você pode ajudar e muito. Não só como espectador assistindo aos vídeos e lendo as matérias, mas fazendo traduções, fazendo legendas para vídeos do YouTube. Sabia que você consegue fazer isso? Como é que você pode adicionar legenda num vídeo, por exemplo? É um processo muito simples, né? Você vai lá numa engrenagemzinha que está desenhado lá no vídeo, bem na parte inferior. Nessa engrenagemzinha é as opções, as ferramentas. Você clica lá, vai aparecer legendas. Quando você clica na legenda, vai aparecer as opções para você escolher a legenda que você quer, né? Se você já existir, né? Se não tem o português, você vai lá, cara, adicionar legenda. Sim, você como telespectador, tendo um perfil do YouTube, você pode contribuir. É fácil fazer isso, Bel? É tranquilo, é só você ter o login do YouTube, você não precisa ter um canal. Você tem a conta do YouTube que você pode fazer com seu e-mail mesmo. Se você já tem o Gmail, você já conecta automaticamente na conta do YouTube e aí você consegue colaborar com legendas em português para as pessoas que não sabem inglês. E a quarta maneira de ajudar o movimento a crescer é produzir vídeos, né, Bel? Produzir conteúdo. Você criar o seu canal no YouTube, ou se você não tá afim de criar um canal no YouTube porque... Vamos falar sinceramente, dá trabalho. Dá muito trabalho. Você pode criar conteúdo e compartilhar nas suas redes sociais. Às vezes não precisa ser nem um texto, basta um post rapidinho ou um vídeo rapidinho que você consegue publicar no Instagram, no Facebook, mandar pro WhatsApp. Blog, né? Divulgando o teu conhecimento sobre as mini casas. Exatamente. E se você tem um canal grande e você está assistindo a gente, você gosta do que a gente está falando e confia no nosso trabalho, por favor, sinta vontade para nos convidar e fazer uma participação especial. Isso ajuda também a gente a crescer e ajuda o movimento a crescer para você e para todo mundo que gosta desse estilo de vida. Ou faça você um vídeo sobre as mini casas no seu canal grande. E não esquece de falar do Pés Descalços. Vamos lá, próximo. Quinto. Ai. Qual que é o quinto, meu?
A quinta dica, com meu dedinho inchado ainda. A quinta maneira é escrevendo matéria. Sim, não sei se vocês sabem, né? O portal Pés Descalços é um portal open source, né? A gente não falou isso em lugar nenhum, né, Bel, ainda? Então não, agora ainda vocês não. estão descobrindo Desculpa. agora. Estão descobrindo agora. O Pés Descalços é uma plataforma open source. Na verdade, a gente pensou nele para ser uma forma de ajudar, né? Apresentar para as pessoas que passam por momentos de estresse, ou estão infelizes nas suas vidas, que não estão se encontrando, né, na sua vida, sei lá, uma vida padrão, por exemplo, né, e quer buscar uma vida alternativa, quer se inspirar através de vida de outras pessoas, de como buscar essa mudança de vida, né, trazer essa lição para dentro essa inspiração, essa coragem para dentro do corpo, através de conteúdos escritos por pessoas, né, ou sobre pessoas, sobre exemplos de pessoas que mudaram sua vida para uma vida mais simplificada, uma vida mais suave, uma vida mais de menor custo, mais qualidade de vida e mais ativa, né? Então não é só sobre a gente, bem pelo contrário, a gente quer contar a história de muitas pessoas. Então se você já mora numa tiny house, numa mini casa, independente de ser sobre rodas ou ser fixa, de bioconstrução, ou é de alvenaria, ou é de madeira, manda pra gente um e-mail, conta a tua história com as tuas palavras, a gente quer divulgar isso. Ou se você gosta de escrever, gosta de ler e quer colaborar, por favor, escreva matérias sobre mini casas, sobre sustentabilidade, sobre alimentação consciente, sobre minimalismo, sobre coisas que você se identifica e que são assuntos que a gente fala sobre no blog. Manda pra gente o texto no e-mail contato@pesdescalços.com.br. A gente vai deixar aqui embaixo. A gente vai fazer uma revisão do texto. Se precisar repassar de volta para vocês, a gente manda. E assim que ele estiver prontinho para ser publicado, a gente vê as imagens juntos, né? Faz uma curadoria de imagens junto com você e vai publicar. Então, seja um colaborador do nosso blog. E vai aparecer o seu nome, obviamente, na matéria, né? Óbvio, como autor. Autoria de, sei lá, tua, né? A gente vai botar lá o nome. Fulano de tal, colaborador do Pés Descalços. Ou se você já tem um blog, se você já escreve, você também pode criar matérias sobre todos esses assuntos e aí divulgar mais ainda, não é? Exatamente. Sexta dica? A sexta dica é bem simples, né? Você já está assistindo um vídeo do YouTube sobre Tiny House. Você vê um vídeo da hora, bacana, e você sente aquela vontade de compartilhar, mas dá uma preguiça de compartilhar, né? Mas tem uma maneira simples de você fazer com que essas pessoas acessem os vídeos que vocês estão assistindo, que vocês estão gostando, que é através da criação de playlist, né, Bel? Exatamente, sabia que você pode criar playlists no YouTube? A gente tem aqui no nosso canal algumas playlists de vídeos que a gente produziu e tem playlists de vídeos de outros canais, não é? Exato. Que não foram produzidos por nós. Por exemplo, a gente gosta muito de pesquisar sobre tiny houses, né? E às vezes a gente tá lá na sala, jantando, e às vezes você não quer ficar toda hora digitando, porque os vídeos de tiny house são curtinhos, tem 15 minutos, 5 minutos, né? Então você tá lá jantando e tal, você quer assistir um vídeo atrás do outro. Qual que é a melhor maneira? Você procura playlists, né? E boa parte das playlists são playlists internacionais, tem muito pouca coisas nacionais, né? Então seria interessante que você, né? Que você que assiste vídeos de tiny house, você tem um perfil do YouTube, crie essas playlists, porque isso ajuda a disseminar o conhecimento do Tiny Living no Brasil. E a sétima dica é o banco de dados de terrenos e para fazer comunidades. Sim, vocês estão todos esperando. Onde eu vou estacionar minha tiny house? Como é que é, Bel? A gente percebe que muitas pessoas não estão construindo, adquirindo tiny houses porque não sabem onde vão parar. Então, se você tem um terreno, se você tem uma chácara, um sítio, ou às vezes você mora numa casa muito grande, que tem um quintal grande, ou você conhece pessoas nessas situações que podem acomodar tiny houses, às vezes uma apenas, ou várias tiny houses, ou tem interesse, né, de montar comunidades, de alugar o espaço. De novo, manda um e-mail pra gente, porque a gente tá montando um banco de dados. A gente já tem aí uns 6 ou 7 nomes de pessoas com terrenos com essa disponibilidade. E então a gente tá organizando isso para fazer uma página no nosso site e publicar para que isso seja de acesso ao maior número de pessoas possíveis. Só que, gente, o nosso Brasil é imenso, então quanto mais terrenos, mais opções de lugares para estacionar a tiny house a gente tiver, mais difundido vai ser o movimento, não é? Se você é novo aqui, se você não tá boiando o que a gente tá falando, é o seguinte: se você tem um terreno,
tem um espaço grande. A tiny house ela ocupa pouco espaço. Ela ocupa muito pouco espaço. Você pode ceder um pedaço do seu terreno ou, sei lá, uma propriedade de particular ou comercial mesmo. Sei lá, você tem um hotel, né? E você quer fazer um cantinho ali para as tiny houses. É possível, né? Porque a tiny house ela é ecológica, como vocês podem ver nos outros vídeos que nós temos aqui. Você pode acessar pelo izinho aqui em cima, né? Então o que a gente está fazendo? A gente basicamente pegando essas pessoas, estamos cadastrando no nosso site, fazendo um prospecto desse terreno, colocando fotografias e colocando no mapa, um pin no mapa, né? Para que vocês tenham acesso. Eu moro no Rio de Janeiro, quero comprar uma tiny house e queria morar perto do meu trabalho. Onde que eu poderia parar minha tiny house? Então a ideia é que esse banco de dados ele cresça de tal maneira que fique fácil para quem quer mudar de vida, né? Quer mudar para essa alternativa de vida e ganha um pouco mais de tranquilidade, de saber que existem lugar para parar, né? E a oitava dica é montar um banco de dados de tiny house. Se você mora numa tiny house, você mora numa casinha pequenininha, num vagão de trem, eu descobri que tem um vagão de trem aí em Curitiba e você não apareceu pra mim ainda. Eu quero entrevistar você se você tá assistindo a gente, hein? Ó, pessoas que moram em vagão de trem, moram em, sei lá, mini casas containers, mini casa de bioconstrução, principalmente as de bioconstrução. Nós somos apaixonados por bioconstrução. Ou se você mora numa tiny house sobre rodas e a gente não tá sabendo disso, por favor, entre em contato conosco. Então, entre em contato conosco. Basta você mandar um e-mail para contato@pesdescalços.com.br e a gente vai entrar em contato contigo, vai marcar uma viagem, obviamente, né? E vai fazer uma filmagem contigo, se você permitir. Se você não quiser filmagem, a gente pode fazer uma matéria escrita. Se você não quiser matéria escrita, não tem problema. A gente quer conhecer você da mesma maneira. Trocar experiências, trocar conhecimento, trocar um simples abraço. Se a gente não conseguir até você, se você morar muito longe, você mesmo consegue fazer um vídeo, tirar as fotos. Se precisar de ajuda, a gente dá uns toques, né, pelo telefone e aí você consegue mandar o material pra gente publicar a tua história. Tá, não fique com medo, a gente tá aqui pra ajudar e inspirar. E a nona maneira de você ajudar o movimento Tiny House crescer no Brasil, o que é, Bel? É uma coisa meio óbvia. Construir tiny house. Morar numa tiny house. Morar numa tiny house. E se você puder, divulgar sobre esse estilo de vida. Divulgue a sua experiência, os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos aprendidos, né? Porque a gente tem lições aprendidas morando numa tiny house. Porque morar numa tiny house é uma mudança de paradigma. É um outro estilo de vida, uma outra maneira de se relacionar com as pessoas. E as pessoas... nova adaptação. É uma nova adaptação, né? E as pessoas carecem de informações de como é viver numa tiny house, né, Bel? Perguntas básicas que nos fazem, como que a gente faz com as roupas, como que funciona a privada, como que é a intimidade, como que é você ter um cantinho sem os outros estarem incomodando com barulho, como que é a limpeza, mais uma vez, né? Se você não tem um site, né? Não tem um blog, não tem um canal do YouTube, você pode contar conosco, né? O nosso papel aqui é justamente difundir esse conceito, essa cultura, essas experiências, né? Para inspirar pessoas e mostrar que existe essa maneira de viver. Essa maneira de viver é para todos? Claro que não, mas para algumas pessoas, sim, né? Uns loucos tipo a gente, né? Uns loucos tipo a gente. Uns loucos tipo a gente. Lembrando que a gente publicou no grupo, no Movimento Tiny Houses Brasil, a norma que regulariza os trailers artesanais. Segundo a norma, a pessoa leva de 6 meses a 1 ano para regularizar isso. Isso o que seria? Construir a tiny house em cima e regularizar como artesanal, como pessoa física mesmo. As histórias que a gente já ouviu é de gente que tá há muito tempo, né? Que não leva só 6 meses, 1 ano, mas assim, a gente gostaria de contar também com os outros aventureiros que queiram se arriscar para fazer isso. A gente tem visto histórias de principalmente trailer. Motorhome já abriu a norma, né? É muito mais fácil construir motorhome do que construir trailer, né? Trailer é um pouco mais fechado a norma. A gente tem visto histórias de pessoas que alteraram o carro, o veículo mesmo, um veículo, sei lá, transformou um veículo de gasolina para um veículo de elétrico, né? Ou botou uma cabine dupla. Botou uma cabine dupla, assim, né? Por conta própria, né? Ela acabou não fazendo através de uma empresa, né? Das dificuldades que é isso, né? Ou construir um trailer por conta própria, né? Ou uma mini casa por conta própria, né? Então todas essas pessoas têm transparecido
sei lá, mensagens negativas. Ah, não faz por aí porque é muito difícil, né? Isso quando a gente estava pensando em construir a nossa tiny house, né? Mas a gente queria ouvir essa história de vocês, né? Você que já passou por isso, também nos mande essa experiência de fato, né? Vai lá no grupo do Movimento Tiny House, troca uma ideia com a gente, vê se de fato é possível construir através dessa norma. Se não é possível, uma outra maneira de você incentivar, né, o movimento crescer, fazer com que o movimento cresça, é você comprar, né, uma tiny house de um fabricante. No caso, nós temos a Tiny Houses Brasil, mas deve ter outros fabricantes nascendo aí no Brasil. E como é que você pode... Por que você deve comprar uma tiny house? Porque a pessoa está investindo em conhecimento, a pessoa está investindo em risco, né? A pessoa desenvolvimento e estrutura para que você realize esse sonho também. Pode ser que seja caro para algumas pessoas, pode ser que seja, mas eu posso dizer para você, vale a pena comprar uma tiny house, tá? E quanto mais empresas de tiny houses surgirem, ou quanto mais essas pouquinhas empresas que já surgiram crescerem, mais geração de emprego, não é, gente? A gente sabe que o nosso país está numa crise econômica muito grande. E é uma oportunidade de gerar empregos numa área completamente nova. Não é só a geração de emprego, mas é a capacitação de pessoas, de uma mão de obra nova, de pessoas que já trabalhavam com construção e vão aprender algo diferente, ou que nunca trabalharam com construção e vão aprender a construir casas sobre rodas, que é uma novidade. São várias oportunidades de conhecimento. Além disso, está contribuindo com empresas que adotam a economia colaborativa, né? São empresas que sabe, criam um clima de família para trabalhar, né? São empresas que são transparentes, são sustentáveis, que de alguma forma quer colaborar com a sociedade, seja socialmente, ambientalmente, de alguma forma que melhore o Brasil como um todo. Aproveitando que tu entrou no social, né? A gente tem muita gente nos perguntando sobre projetos sociais. Nós queremos muito, é um sonho do Pés Descalços, é um sonho da Tiny Houses Brasil, do João Vitor e da família Lopes. Só que a gente não tem como tocar um projeto social se a gente não tiver patrocínio de empresas grandes que nos forneçam materiais e se a gente não tiver pessoas realmente engajadas para fazer com que isso aconteça. Imagina. Acho que muito mais que o patrocínio são pessoas. São mesmo, pessoas. É um capital humano, né? Porque acontece? As pessoas falam assim, porque vocês não fazem o projeto social, blá. Precisa de gente. Imagina, somos duas pessoas, né, que estão de fato atuando, assim. O João Vitor ainda está atuando nas construções. Ele tá num momento de transição para Tiny Houses Brasil ainda, né? Então, por enquanto, ainda só existe eu e a Bel, né, trabalhando de fato no movimento Tiny House, né? A gente precisa de mais pessoas. Então, as pessoas chegam pra gente, quero voluntariar para desenvolver um projeto social com você. Beleza. Aí marca reunião, vamos fazer apresentação, a gente pode fazer assim, assado. Primeiro juntando pessoas, né? Pessoas investindo o próprio dinheiro para fazer pelo menos para ver se dá certo. E aí a gente divulga a experiência nossa para que isso cresça e vire uma inspiração, uma realidade de colaboração, né? E que de fato essas pessoas acabam fugindo, sumindo, né, Bel? Desaparecem, tipo Gasparzinho ou Fantasminha Camargo. De fato dá trabalho, gente. Tem que investir tempo, tem que investir conhecimento, dedicação. E a gente vê isso muito acontecendo lá fora, assim. A gente vê muitas matérias de comunidades que foram formadas, às vezes nem sobre rodas, mas de mini casas fixas que foram construídas para moradores de rua ou para pessoas carentes. Só que geralmente tem 10, 15, 20 pessoas envolvidas num projeto desses para que realmente dê certo e aconteça. Faremos uma matéria focada nisso. Vamos lá, então voltando. Qual que é a 10ª, Bel? Porque o pessoal já tá falando, o vídeo tá longo, esses caras falam muito, Bel. Desculpa. Vamos lá, então, 10ª. E não menos importante. Sim, qual que é? Bom, se você quer ter uma palestra de tiny houses, ou minimalismo, ou vida sustentável, falar sobre estilo de vida, ou até workshop mesmo, né? Um workshop que provavelmente vai durar 2 dias na sua cidade, ajude a gente a organizar isso. Às vezes você tem um espaço de eventos, ou você já tem um bar, um café, uma escola ou uma clínica que pode receber a gente, pode receber um número legal de pessoas, e você quer isso na tua cidade, ajude a gente a organizar, entre em contato, vamos conversar sobre os custos disso, sobre como que seria a logística da gente ir até vocês, como seria a programação, né, desse evento, quanto tempo duraria. Por que isso tudo é importante, né? Por que palestrar é importante? É porque é uma forma de a gente contribuir com a nossa experiência, né? O nosso conhecimento. Somos 2 pessoas escrevendo no blog, fazendo um vídeo no YouTube, mas esses tipos de comunicação às vezes não acessam muitas pessoas, né? Não acessam estudantes de arquitetura, não acessam pessoas que poderiam se inspirar com essa história e fazer com que esse movimento cresça através de montagem de empresas, através de criação de conteúdo, ou através de construção de
tiny houses, né? Projetos de tiny houses. E o contato pessoal é sempre muito melhor e muito mais lucrativo em termos de troca de conhecimento, né, e de informação do que a gente aqui de um lado da câmera, vocês do outro lado da câmera. Muito melhor do que com essa relação um pouco mais independente, a gente fica mais próximo, a gente vai ter interação. Nada como um contato totalmente pessoal, né? Nada como compartilhar capital humano, o bem mais valioso desse planeta. Se você quer a gente aí na tua cidade, entre em contato com a gente, vamos fazer isso acontecer. Agora, a partir do segundo semestre, é um projeto que a gente quer colocar em prática, não é? Oh, yeah. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like. E começa já fazendo o exercício, compartilhando esse vídeo com os amigos, falando assim, olha só, o cara deu 10 dicas para fazer o movimento crescer, e você pode ajudar também, e compartilha. Vê o que você acha desse vídeo, o que você acha desses dois malucos. O Robson tá com cabelo bonito? Não, a Bel, o que você acha da Bel de vermelho? Não, de vermelho não, você é vermelho ou rosa? Vermelho. Escreva aqui embaixo, que cor que é a blusa da Bel, hein? Vermelho ou a rosa? Com o dedinho inchado ainda. A Bel tá com o dedinho inchado, já tá melhorando, né? Mas é isso aí. Então, muito obrigado, obrigada, pessoal. gente. Até a próxima. Beijos. Deus, a gente acabou falando muito no final, se empolgou, né? Pra variar.